Você, Sérgio, nós conversamos muito e você me disse que você divide a vida fazendo uma analogia às 4 estações do ano. Isso. Então, nosso primeiro bloco, vamos entender o que você traz pra gente sobre a primavera, ok? Então, a primavera como um despertar da vida. O germinar, né? Não é? E a primeira pergunta é: a primavera é o nascimento, o despertar. O que essa fase representa em termos de identidade e primeiras aprendizagens? Bom, esse despertar, eu costumo também fazer uma alusão de que quando um lar ele está transbordando do maior de todos os sentimentos, tomara fosse o amor, quando ele transborda desse sentimento maior, sublime, esse transbordar é preenchido por uma criança. O Criador manda uma criança para sorver e não permitir que esse amor transborde. O transbordar do amor é exatamente o chamado de um novo ser que vem. Então, começa por aí uma comunhão que vai muito além, né? Que é aquele rebento que foi trazido, tem todo um acompanhamento e uma transformação da família. Porque é muito esperado, é um presente divino quando nasce uma criança, o renovar de todas as questões, o renovar dos antepassados, de todo um histórico cultural muito arraigado e faz com que esse casal ele tenha um congraçamento, uma comunhão maior. E aí começam, então, o aprendizado. Eu aprendo com o meu filho, que aprende comigo e aprende, sobretudo, com aquela questão que é muito cultural nossa de cada dia, com relação a todo o caminhar. E aí eu consegui fazer isso, comecei a fazer isso, porque como eu morei fora de São Paulo, eu fui para fora, morei pelo Brasil todo, eu rodei, eu comecei a ver as diferenças que existem. Não é possível que você tenha a mesma contextualização daquilo que é um nascimento, de congraçamento familiar, de toda essa questão cultural em São Paulo, que em Curitiba, que em Santa Catarina, ou sobretudo no Norte, no Nordeste, é muito diferente. Então eu comecei a contextualizar exatamente em função disso, das diferenças regionais que transformam culturalmente todos nós. E eu acho essa culturação muito interessante. É isso que você está questionando? Acredito que sim. É isso, né? Sérgio, quais são os elementos, afeto, cuidado, vínculos que mais influenciam ou desabrocham, né, de uma criança, né? Do seu nascer, né, do seu... A criança tem uma percepção grande, a gente pensa que não, mas elas percebem muito bem as coisas energeticamente e tudo isso fica muito focalizado. Eu valorizo muito a questão família. A criança percebe o aconchego com a mãe, percebe a proximidade paternal. E tem um detalhe interessante que eu não posso deixar de colocar. A semana passada eu estava estudando e verifiquei que a placenta... É isso que eu ia te perguntar. É masculina. A placenta é formatada a partir do pai e ela é o invólucro, porque, claro, a criança ela é um corpo estranho. Ela é um corpo estranho. Então, o pai fornece a placenta e a mãe acolhe e alimenta Hospeda, né? Isso, dentro dessa placenta. Então, é realmente uma parceria fantástica, sem falar na parceria maior que é com ele, né? Então não é só a sementinha que é plantada. Ele constrói o AP ali dentro do meu terreno. Exatamente. Alô, gente. Não é? O pai tem uma importância fundamental e essa parceria, que coisa divina, quando você explica, né? Que você tem que fornecer esse invólucro junto com essa criança, que o primeiro órgão a bater é o coração, né? Então, naquele momento assim que o coração começa a bater, é formatada todo um casulo. É por isso que é interessante você fazer essa analogia da natureza com o ser humano. Tem tudo a ver, né? E a mãe com esse colo, esse cuidado, né, em parceria plena e absoluta. É muito interessante. Você acha que dentro lógico, desde quando se inicia o feto ali, dentro da placenta, esse sentimento de mãe e filho já começa? Qual a importância disso dentro
Olha, tem algumas experiências interessantes. O meu filho, o meu segundo filho, portanto, né? Uma filha e tem ele, que foi gerado em Salvador, inclusive. Antes que a mãe dele soubesse que estava grávida, antes de qualquer, não tinha a menor noção, ele veio visitar a gente. Nós percebemos a presença dele e brincando no meio da cama. Eu fiquei apavorado, e acordei e fiquei quieto. Fantasminha. Fiquei Fantasminha. assim, né? Totalmente sem me mexer. E aí eu percebi que ela também estava acordada. E eu perguntei, você tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Porque a gente estava ouvindo uma criança brincar. Ela falou, tô. E a gente ficou observando, até nos afastamos, porque estava no meio da gente. E uma semana depois desse evento, ela foi ao médico e ficou sabendo que havia concebido. Olha então, só, realmente, é muito forte. E a criança percebe tudo. Por isso que é fundamental todo esse cuidado com a gestação, né, dos dois, né? A gente tem uma preocupação enorme, mas esse cuidado é fundamental porque a criança percebe e isso vai reverberar, com certeza. Porque a gente fala, né, que realmente, às vezes fala que a criança cresce mais, uma mais perto do que a outra, ou mais agitada do que a outra. Isso também tem muito a ver com os pais. O momento com os pais. Onde eu queria chegar é isso. No momento dos pais. Você pega numa família realmente conturbada, que tem algum problema, né, entre os casais, isso interfere, né, Sérgio? Interfere, e o que eu acho bastante interessante é que é fundamental essa preparação, né? Eles não são iguais porque são em momentos diferentes e o casal ele tem que estar muito pronto, porque no momento em que nasce essa criança, dependendo de quanto tempo eles estão juntos, acabou ou começou tudo, porque é toda a atenção para a criança e assim deve ser. Então o casal ele se divide completamente. Eu me recordo e vou confessar agora, eu tinha receio de como seria assim que nascesse meu primeiro filho. Como é que seria? Como é que eu ia lidar com isso? Com essa transformação de visão? A mulher se transforma. Em todos os sentidos ela se transforma. E é preciso que o homem também engravide, para ele poder participar muito claramente de tudo isso, com proximidade, com acompanhamento, para que a coisa possa se caminhar direitinho. Isso aí. Sérgio, como as descobertas, a curiosidade e a construção do ego marcam esta primeira estação da existência? Então, essas descobertas, sobretudo do ego, elas vão reverberar no ego dos pais. Os pais têm que estar muito conscientes do que eles estão fazendo, de como eles estão lidando, e tomar cuidado com as primeiras interferências que vêm. Porque você tem uma conduta, um caminho a ser feito, e de repente existem as interferências familiares. Nós viemos de lugares diferentes, de culturas às vezes muito diferentes. E no momento em que acontece isso, todo mundo é dono da criança, né? Os avós são donos da criança. E eles começam a interferir, às vezes, como hoje acontece muito, a gente tem aquela questão de eu deixei a criança aos cuidados dos avós, ou deixei com alguém. E é claro que deixou com alguém, se for em casa, os avós vão querer acompanhar. E se não for isso, essa outra pessoa, eu conheço, eu já tive casos de mães que ficaram com ciúmes do filho ou da filha da criança, porque ela se apegou tamanhamente à babá que cuidava dela diuturnamente, que ela começou a curtir essa babá, essa babysitter, muito mais do que a própria mãe. E a mãe, que estava ausente o tempo todo por estar trabalhando, ela acabou deixando esse papel, que as nossas mães tinham muito mais fortalecido. O pai é o provedor, ele provém tudo para que eu possa cuidar dos filhos. A gente mudou tudo isso. A gente transformou tudo. Então, também nesse momento, você está formatando uma personalidade nova, e essa personalidade pode estar fugindo daquilo que seria a aculturação familiar em função de todas essas informações que chegam. Legal. A rotina da família hoje é muito diferente, né, muito Sérgio? Dos nossos pais, dos nossos avós. É muito diferente a frenesia do dia. E a gente acaba, os pais, né, acabam confiando a educação, o cuidado dos filhos. Nem mais com os avós hoje, Não, porque não é com os avós. Acho que no nosso tempo, muito mais com os avós, mas hoje são as babás que ocupam esse espaço, ou até mesmo a escola.
né? As escolinhas, os berçários, então a criança, eu acho que ela recebe interferências de muitos outros meios que não é o familiar, né? Então, você tocou num ponto muito interessante. Tem um momento que a gente não sabe quando, tem crianças de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, que entram na escola. Das mais diversas culturas, né? Isso, entra na escola. E aí eu tenho uma lembrança muito interessante, porque a gente foi morar em Sobral, a 230 quilômetros de Fortaleza, e a minha esposa é professora também. E ela foi lecionar numa escola. Eu não sei o que acontece. A diferença é brutal. Um pai chegou na escola e ele entrou, abriu o portão da escola, entrou na escola, passou pela secretaria, chegou na sala e falou: filho, vem comigo. Ela falou: Olha. Quem é o senhor? Sou o pai dele, vem comigo. Não, ele não pode sair. Eu vou levar ele. Não vai levar. Eu vou levar. E aí começou um disque. E aí vinha alguém e falou assim: deixa ele levar, que ele é um dos mais antigos frequentadores. Ele tem 9 filhos. Todos estudaram aqui, ele paga regiamente. Entra na escola e toma o filho e pronto. É o patrão. É o patrão. Verdade, entendeu? verdade. E ainda assim, olha, é melhor não mexer com essa família, é melhor deixar assim como está. Ela ficou boquiaberta, mas é cultural. Lá, ele entra na escola e pronto. Não quero saber. Pelo menos foi assim que aconteceu. Então, você já começa a perceber também esse domínio. Existem as escolas que vão prevalecer, mas existem também essas questões de familiares que você percebe que a criança ficou assustada, né? Eu fico com a professora ou eu vou com meu pai? Eu vou com meu pai porque eu sei como é que depois o negócio pode apertar. Então a gente começa a perceber essas diferenças que são muito interessantes quando você vai dar aqui para outros estados. É isso aí. Sérgio, se você pudesse resumir a infância em um ensinamento essencial, qual seria? Eu acho que tem a ver com família, tem a ver com cultura, tem a ver com ancestralidade, tem a ver com a nossa base, o nosso alicerce. Eu tenho um primo que ele fala isso o tempo todo para os filhos. Nunca esqueça de onde você veio. Das suas origens. Olhe para suas origens. Se você não tiver essa base, você não consegue olhar para frente. Você não consegue enxergar seu horizonte. Você está brotando. Brotando de onde? Qual foi a terra que foi plantada essa semente? Como é que nós chegamos até aqui? Qual é o histórico? Do que nós estamos falando e vivendo? Outra coisa, né, Sérgio? A gente vê a questão do ensinamento. Antigamente, a gente chegava nossos pais, nossos avós. Bença pai, bença avô, bença... Não é bença... Hoje, a cultura é totalmente diferente. Não estou dizendo que hoje as crianças são mal educadas, não é mas isso. banalizou-se, né, alguns costumes. Nós estávamos até comentando antes, né, de começar o podcast, né, os domingos que a gente ia, reunia a família, os filhos iam aonde? Na casa dos avós. Na casa dos avós. Essa cultura acabou, essas coisas. Hoje você planeja o seu filho que vai nascer, né, até... Algumas experiências que estão fazendo, né? Você congela lá o sêmen lá do bebê que vai nascer tal dia. Sabe, as coisas são diferentes. Muito diferentes. São muito diferentes. É evolução. Né? E aí acho que vem dessa questão do ensinamento, né? Dessa pergunta que eu te fiz. Quais são os ensinamentos que nós tínhamos antes e os ensinamentos que nós temos hoje para os nossos filhos? Né? Aonde que virou essa chave, né? Que mudou tudo. Eu acho que os últimos 30 anos, eles transformaram o mundo assim, e transformaram o Brasil, claro. Então, a gente teve um ingresso de muitas questões voltadas, culturais, antropológicas, que foram tomando lugar e transformando as pessoas muito além do cultural. Era gostoso o cultural. A cultura familiar, de onde eu vim. E não se valoriza hoje isso como se valorizou. Eu morei com minha avó. Eu morei com minha avó materna durante 8 anos. É um período fantástico, né? Os aprendizados, sentar com ela e ouvir as histórias contadas de tudo, como foi que eles chegaram até ali. Sem isso, você se torna oco, opaco, sem vida, porque você não tem origem. Meu filho é músico, eu sempre falo para ele, falo assim, puxa, eu preciso fazer uma música, como é que eu vou fazer e tal? Eu sempre disse para ele assim, você é fruto do meio. As músicas vão acontecer em função do seu histórico, daquilo que você vive. Tem um ditado que diz que as 5 pessoas mais próximas de você, elas formatam você. Você é o retrato das 5 pessoas que estão mais próximas de você.
E tomara que sejam pessoas que lhe tragam boas coisas, bons ventos, bons presságios, que realmente gostem de você. E valorize a família, né? Isso. Eu lembro até um episódio, eu aguardava até junho, que é o junho e julho, que era o período de férias, para que a gente possa passar as férias na casa de um parente. E eu passava sempre na casa da minha madrinha em Jundiaí. Sim. Nossa, era assim, eu ficava ansioso para ir para chegar esse momento, chegar lá, sabe, aquele aconchego, aquele acolhimento, o doce de abóbora, que eu lembro até hoje, sabe, aqueles docinhos Doce de de abóbora, mamão doce de verde. leite, ela já deixava pronto. Doce de mamão. Mas doce de hoje leite. a gente não tem mais isso. Hoje a gente, né, nossos filhos, né? Eu acho que tá faltando, na verdade, o fato de você deixar de lado um pouco essa origem, a gente acaba não sendo como os orientais. Eles valorizam as pessoas, os cabelos brancos. Os cabelos brancos são fundamentais. Eu olho e fico sempre mirando. Essas pessoas já viveram, eles já conhecem, eles já viveram muitas coisas. Isso diminui até a ansiedade que nós temos hoje. Né? Eles dizem assim, calma, parcimônia, tudo tem seu tempo, tudo tem seu jeito. E a gente acha que está no controle. Dar o volante é meu, o guidão. Não é nada, a gente não tem esse controle. Isso. Para fechar esse bloco sobre a primavera ou a infância, você, na linha do tempo, você acha que ela, claro, começa ao nascer, né? Mas essa fase, ela termina exatamente quando? Ou aproximadamente É uma pergunta quando? fantástica. As gerações, a gente costuma colocá-las a cada 25, né? Agora é tudo a geração Z, Y, Isso, e por aí afora. Mas né? acho que depende muito do momento. Hoje tem a bolsa de canguru, né? Porque os filhos, antes, eles iam mais cedo embora, Sim. né? E hoje eles ficam mais tempo. Tá quentinho. Deixa eu ficar mais um pouquinho, né? E os pais, não acham ruim isso, né? Porque filho nunca cresce. Sim. Filho nunca cresce. O coração da mãe fica quentinho também. Nós Às que vezes, quando eu somos- escuto aqui o Fran falar assim pra mim, eu falo, filho, quando você casar... Não, mãe, eu vou viver com você até os 45, mãe. Aí o coração fica quentinho. Fica quentinho. Mas nem sempre é assim que acontece. Eu acho que deveria acontecer. Eu acho que ele começa a acontecer, termina esse período de viver dentro da bolsa do canguru, quando eu tenho que começar a fazer algumas escolhas. E eu preciso fazer escolhas. Eu preciso sair do aconchego, ainda que eu esteja dentro de casa, mas eu preciso começar a assumir responsabilidades. Então, você acha que a fase da primavera, ela se finaliza, independente da idade, mas quando o cidadão, ele se entende como responsável por si. Eu acho que ele não entende, eu acho que ele é empurrado a isso, porque é um momento muito difícil. É muito... não tem escolha. Que é o corte do cordão, definitivamente, faz né? parte. Sim, mas é muito. É como a águia aqui, aquele bebê que não sai do ninho, ela joga ele. Né? Vai acontecer isso, e isso eu acho que é o momento mais difícil de todos. Por isso que é fundamental toda essa estruturação da primavera, da primeira infância. Essa estruturação é fundamental ser acompanhada muito com essa questão cultural, para que quando chega nesse momento de elencar, de eleger, seja menos traumático. Eu conheço uma amiga nossa, ela tem uma filha, começou 5 faculdades para poder fazer pedagogia na sexta. Porque, na verdade... Porque ela estava se descobrindo. Ela não... Eu acho que era mais do que isso. Eu acho que ela olhava para a mãe, professora, E falou, eu eu preciso. não quero viver isso. Não quero passar por isso. Eu não quero viver isso. Todo dia minha mãe chega, eu ouço as histórias. Não, eu não quero isso. E aí, ainda que ela tivesse toda a vocação que tem, ela foi fugindo. Ia fugindo. Influência dos pais? Influência dos Não, pais, Sérgio? Não. Mas ela olhava a mãe e ela não queria. Uma fuga mesmo, né? Ela não queria. Eu nunca conversei Tentou remar com ela. contra a maré e não Isso, teve como. Isso, Fez 4 faculdades de Até 3... se descobrir. Até voltar e fazer o que deveria.